Quero desejar aí quero desejar uma boa tarde a todos, fazer uma saudação especial aí aos nossos dois debatedores aí. Quero reforçar a todos os associados e aos não associados a qualidade desses dois quadros aí. Vocês vão estar aí com dois dos grandes entendedores do assunto, tanto o Dr. Wagner, que tem aí mais o conhecimento na área jurídica, faz parte do nosso comitê jurídico, nos ajuda em diversos temas, também foi importante aí no debate da reforma tributária, quanto o Diogo, que é um contador especialista no nosso setor, que é uma coisa meio única, assim, né? O nosso setor sempre muito informal, ter um contador especialista, então o Diogo é uma pessoa que é muito focada no nosso setor e conseguiu aí, durante a tramitação da reforma tributária, quantificar um pouco o impacto da reforma tributária no setor, o que nos ajudou bastante nos debates, né? Quero registrar aí também aos associados a importância do papel que a BRAP desempenhou. Vocês vão ver isso matematicamente nas apresentações do Wagner e do Diogo. Aos não associados, convidá-los para que venham para a BRAP. Vocês vão ver aqui o que a BRAP fez neste episódio pelo setor. Naturalmente, tem vários outros aí que pode citar, né? Imagino que muitos de vocês estejam também usando o PERS, né? Que é construção 99,9% da ABRAP. Mas, enfim, chamar todos aí para que venham se somar, se juntar a nós. Só uma entidade forte é capaz de entregar isso que a ABRAP entregou na reforma tributária. Aí vocês vão ter condição aí de e, e, e materializar o impacto da ABRAP na reforma tributária. Quero mais uma vez agradecer tudo, tanto do Dr. Wagner quanto do Diogo, e dizer aí que vocês estão em ótimas mãos. Eu vou daqui a pouco tento voltar e participar aí dos debates, mas tenho certeza que os dois colegas aí que são voluntários importantes e valorosos da BRAP, contar para vocês sobre o atual momento do setor na reforma tributária e demonstrar o grande papel que a BRAP teve nisso. Então, bola com vocês aí, pessoal. Vamos fazer um grande encontro. Obrigado aí pelas Valeu, palavras. presida. Valeu, obrigado, presidente. Vou pedir aqui para Ah, começar, Diogão, porque aí depois você passa para a parte lá do material. Eu queria agradecer aí a todos os presentes, dar uma boa tarde aos associados e não associados. Eu fiquei sabendo que tem bastante, acho que o maior número hoje são de não associados. Da outra vez nós tivemos um limite, nós nem sabíamos que tinha um limite, estourou esse limite, então por isso que a gente está fazendo a segunda edição. Ficamos muito felizes, eu e o Diogo, por essa quantidade de pessoas que entraram da outra vez, ficando várias para fora. E agradecer aí a todos que nos ajudaram a fazer, como a Fran, principalmente aí ao nosso corpo da ABRAP, que sempre luta aí para trazer benefícios para todo o setor, né? E queria falar um pouquinho também sobre a vitória da ABRAP, que nesse caso ela foi maior e permanente, né, do que o Perse, e a gente já não aguentava mais, né, de tanto webinar, né, Diogo, de Perse, que foi uma grande vitória, uma das maiores, aí para o setor a maior até hoje, mas uma das maiores do país também. Mas agora, o tamanho dessa vitória da reforma tributária, ela é muito maior que o Perse, ela é muito mais legal de ser comentada, porque ela vai ser duradoura, né, permanente. Ainda a gente não está dando o valor efetivamente, porque essa transição a gente vai explicar daqui a pouco, ela começa daqui a um tempo, mas no futuro vocês vão ver que ela vai ser superior ao PERS. Para vocês entenderem também o tamanho e a importância da ABRAP, a gente costumou, no antigo webinar, né, no passado, a comparar com setores de grande importância no Brasil, como a própria OAB. Eles só conseguiram aí um desconto de 30% na reforma tributária e o setor de eventos conseguiu 60%. Então, eu e o Diogo até a gente estava combinando de fazer uma dupla sertaneja para ver se a gente entrava no setor de eventos e conseguia ter esse desconto de 60%, né, Diogo? Porque ele só tem 30 como contador,
Eu só tenho 30 como advogado, mas a gente não tem talento para isso, então a gente vai continuar só assessorando, né, Diogão? Então, o Diogo preparou um material super legal. Nós já trabalhamos nesse material da última webinar. Eu vou pedir para que ele comece, além de se apresentar, né? E passar esse material e a gente vai interrompendo para fazer comentários e depois a gente vai abrir para todos para fazerem perguntas e debater aí o tema. Fala com você, Diogo. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Diogo Campos. Queria agradecer ao Doreni, que inclusive está em Brasília agora, né? Brigando por interesse do setor, não está passeando, né? Está lá brigando por nós, né? Pelo setor de eventos, que é um dos grandes benefícios aí. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho à frente aí sobre o que foi a reforma tributária, né? Até aqui. E não precisa falar sobre o PERSE, né? Acho que já foi muito bem discutido, muito bem debatido, ainda vem algumas novas batalhas pela frente, mas por hora é um setor que, inclusive, está mal acostumado a pagar imposto, né? Não está pagando só ISS, e tem uma grande conquista, que é a reforma tributária para o setor, igualando aos grandes setores que sempre foram considerados aí de extrema importância, que é saúde, educação, segurança. Então, nós hoje ficamos dentro do setor de eventos como o melhor setor, o melhor ramo, junto com esses outros setores aí. Então, para nós é muito valioso o que nós iremos apresentar aqui. Vocês vão entender isso quantificado, com exemplos práticos, que para o setor foi um grande ganho. Mandar um abraço pro nosso amigo Daniel Moraes também, que está aqui. Danielzão, ó, abraço, amigo. E eu vou iniciar colocando a apresentação e no meio da apresentação, acho que para ser mais didático, né, o Wagner, podem levantar as mãos aí Isso. e perguntar, que eu acho que fica mais didático a gente respondendo as perguntas de vocês, de acordo com o que a gente vai passando, né, as etapas, para que não deixe só para o final e perca alguns times aí, O ok? Diogo, enquanto você tá colocando isso, eu acho legal o que você falou para eles já irem também levantando a mão. Mas é importante a gente relembrar uma coisa que eu esqueci de falar, e não sei se você ia falar depois, o poder do associativismo, né? Hoje a gente vê que essa live está aberta para quem não é associado, e a grande maioria não associado. E tanto eu como o Diogo, como o Doreni, que aliás o trabalho dele é 10 vezes maior que o nosso, porque ele está ali todo dia se dedicando full time para a Abrap, o Perse é uma vitória da Abrap. Eu posso até estar cometendo um pecado aqui, mas eu tenho certeza do que eu estou falando e é uma vitória da Abrap, do Doreni em especial e todo o nosso corpo jurídico, contador, assessores que trabalham todo esse período. E o associativismo só tem valor quando ele tem força para trabalhar, né? Então, se vocês ficarem satisfeitos com as explicações, com tudo aquilo que a gente vai falar aqui, não se esqueçam de dar uma entrada no site da Brap, né? E depois, ao final, e dar uma olhada como se associar, né? Como conseguir ajudar, porque eu tive tanto feedback na última webinar, falando, nossa, eu nem sabia da Brap, eu nem sabia que foram vocês que conseguirem trabalhar lá no PERS. E foi tão legal isso depois, porque isso não vem nada para nós, somos totalmente aí voluntários, mas é um negócio que ajuda a aumentar a capilaridade da Abrap no Brasil inteiro, ter força política para conseguir coisas melhores para o setor de eventos. Correto. Vamos reforçar isso de acordo com o andar da carruagem aqui, porque realmente as conquistas que a Abrap já conseguiu até agora são de suma importância. É um evento que é um ramo que era totalmente desunido, que era o evento, né? E agora tem essa força grande aí, que é uma associação que trabalha em prol do segmento. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos lá. Vem minha tela aí, Wagner? Tô vendo. Falei que você tá vendo, mas eu não tô, não. Eu gosto disso aí, ó, exemplo prático. Contador já é assim, já bota lá 2 mais 2 é 4, né? Falei que você tá vendo, mas o meu aqui, ele caiu. Agora Deu? deu, tá inteirinha, na tela inteira agora.
Um minuto que para mim não tá dando. Deixa eu fechar aqui. Aquele problema técnico do home office. Bom, agora foi. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, nossa apresentação aqui hoje é repassando os pontos, né, de como que foi a reforma tributária. Eu brinco muito que a reforma tributária é igual a Copa do Mundo, né? Eu vejo até hoje o pessoal falando, não vai ter, não vai ter, não vai ter. Já foi, já teve, tá? Durante que a gente ficava, não vai ter Copa do Mundo, não vai ter Copa do Mundo, e a Copa chegou. Reforma tributária é igual. Vejo muita gente falar, porque isso daí é do governo, não vai acontecer, isso não vai ter. Gente, já teve, tá? O que nós iremos colocar em pauta aqui hoje é de como ela será, mas a lei está aprovada, a regulamentação está aprovada, a forma com que será feito está aprovado, faltando alguns pontos de discussão ainda. Mas já foi, a reforma tributária, ela é realidade, ela existe e ela já tem os pontos colocados na mesa. O que a gente precisa agora é entender como serão esses pontos, quais as vantagens nós temos por conta da força política que a ABRAP teve no Congresso, no Parlamento, e agora a gente tem que surfar nessa onda aí, quando a gente fala que a reforma vai ser maior do que o PERSE, é porque ela não tem data para acabar. O PERSE a gente sabia que tinha uma data, né, foi programado de 5 anos, né, que deve ser 4, mas hoje não. Hoje nós temos a reforma tributária de uma forma que não será mudada, é ad eterno. Então, por isso que a gente vai focar muito nesses pontos aqui, explicando a valiosa que foi essa conquista aí para o setor de eventos. Vamos lá. Primeiro, o que que é a reforma tributária, né? O que que ela entra, quais são os impostos, o que será unificado, o que não será unificado, o que continuará da forma que está e o que será colocado dentro de um imposto só ou de outros impostos, né? A princípio foram criados dois impostos, que é o CBS e o IBS, todos eles agregados ao IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, numa condição onde o CBS ele será nacional e o IBS será regionalizado, tanto estadual quanto municipal, em um só tributo. Então, o que que vai englobar dentro do CBS? PIS, COFINS e IPI. Quem administrará a União e ele começa parcialmente em 26, 26 só serão testes, e os valores de fato acontecerão em 2027. O IBS, ele vai unificar o ICMS e o ISS. Quem vai administrar ele? Vai ser os estados e municípios, né? Então, vão formar ali um grupo para administrar esses impostos, esse imposto, e começará também a valer em 26 e ele vai até 2033 a sua totalidade, né? O governo tem uma ideia de adiantar esse prazo para que ele não fique até 33, mas o que está desenhado na lei é que é de fato até 33. Na frente tem outro ponto aí onde a gente pode adentrar um pouco mais, tá? Então, de forma geral, é isso que é a reforma, a tão falada reforma tributária, né? Lá na frente também explicaremos de forma prática como será colocado em nota, qual que será a diferença que tem hoje o imposto, né, destacado em nota para o que vai vir para frente, a forma que será, o cronograma que está definido, mas numa visão geral, isso é a reforma tributária, a criação de CBS e a criação do IBS unificando alguns tributos aí na mesma formalidade, vamos assim dizer, do Simples Nacional, onde é um imposto só, unificado, onde unifica vários, e o CBS e o IBS é a mesma lógica. E para vocês, para nós de evento, que em nossa grande maioria é prestação de serviço, por que que fica tão ruim para nós essa unificação de impostos? Você imagina a gente sair de um ICMS que hoje está na casa de 20% nos estados, e o ISS, que por lei federal só pode ir a 5, que vai de 2 a 5, unificados em apenas um tributo, para chegar numa média. Pela forma que foi colocado, com certeza vai onerar mais serviço e vai diminuir a carga tributária de mercadoria. Essa é a lógica.
É quando você pega o imposto de 20, 25, 23, dependendo do estado, e unifica ele com o imposto que é de 2 a 5, quem ganha com a reforma tributária nesse ponto, com certeza, é quem vende mercadoria. Então, o setor de serviços, de forma geral, ele sai prejudicado com a reforma tributária, tá? Quando eu falo que sai prejudicado de uma forma geral, o que nós conseguimos aí com as reduções de 60% aí, nos coloca em uma posição muito vantajosa, né, enquanto a esse cenário. Porém, de forma geral, o serviço será mais impactado do que a mercadoria, que eles falam que a conta da mercadoria é que vai empatar ou vai melhorar, mas a conta de serviço nunca vai empatar ou vai piorar. E aí, de forma geral, é mais vantajoso ser mercadoria dentro da reforma tributária do que ser serviço, tá? Wagner, Não, tá bom, ótimo. Vamos para a próxima, Diogo. vamos lá. Como que foi? E aí, quando eu falo que vai ter Copa, né, vai ter reforma tributária, esse é um estudo, é um projeto, é uma PEC que foi apresentada em 2019 e ela vem em discussão de 19 até chegar em 22, né? De uma forma que foi colocado os pontos e foi entrando em votações nas câmaras, nos comitês e que foi aprovado ali em 23, né? Foi convertido a PLP 68, né? Que já foi uma grande discussão, teve aprovação aqui em 21, já teve uma aprovação, em 20 teve o início das discussões, em 21 teve a primeira aprovação, de 21 para 22 começou as discussões de transição, dos benefícios fiscais, né, que serão um pouco mais alongados aí, vai ser até 2033, veio a apresentação dos ajustes e a criação da PLP 68, né, que foi convertido agora em lei no começo de 2025. A PLP 68, que foi convertida na 130, é muita lei, cadê ela? Na 214/25, 114 de 25. na 214/25, ela é a regulamentação da reforma tributária. Então, primeiro veio a lei, que é a emenda constitucional, né, a 132/23, e logo depois já foi aprovado também a regulamentação da lei. Por isso que o que nós vamos falar aqui, pessoal, não é do que pode acontecer, é do que está em lei e o que vai acontecer, tá? O governo anunciou lá no em meados ali de agosto de 24, qual será a alíquota básica. Então, essa alíquota ela pode sofrer alterações, tá? De acordo com o estudo da Receita Federal e dos técnicos responsáveis, onde ela pode oscilar para cima e para baixo ainda. Já teve uma discussão para chegar em 28, o Senado quer chegar em 26, ainda está pelo governo parametrizado em 27,97. Então, esse é o número oficial que nós temos a nível de alíquota, e ele pode variar um pouco para cima e um pouco para baixo. Então, imagina que nesse cenário, o imposto geral do Brasil, do CBS e da IBS, os impostos serão juntos, será de 27,97. Essa é a alíquota de regra geral. Deixa eu Qual que é só a colocar uma grande... coisa Pode. antes de voltar naquela, o Diogo, volta para aquela página. Isso eu acho que aqui era legal, só para a gente falar o porquê que o setor de eventos ele está seguro, né? Porque a redução de 60% está na emenda constitucional e não na regulamentação, que é a Lei 2015 de 2025, né? 215, né? Desculpa, de 2025. E, portanto, então, o setor de eventos ele está seguro porque é muito mais difícil você ter um projeto de emenda constitucional, começar tudo de novo, com quórum específico. E enquanto você, numa lei, você sabe se que altera todos os dias, né? Faz um projeto de lei, vota lá no Congresso e consegue alterar. Então, acho que esse ponto era importante a gente deixar claro, a segurança do setor aí de eventos estar na emenda constitucional e não na regulamentação de que agora saiu há menos de um mês, então vocês vão ver que a gente também está interpretando ela agora e vai continuar seguindo a interpretação nos próximos meses. Desculpa te interromper, Diogão, vamos para a próxima página. Nada. Super bem colocado. Tá, vamos lá. E aí, agora vem a regulamentação, né? Que é a 214, que era a PLP 68. E qual que é a grande vantagem para o setor aí? O que que a gente vem falar aqui, inclusive em exemplos práticos, né? Em valores, em reais, o que que seria vantajoso para o setor de eventos? Nós conseguimos uma redução
de 60% no valor do imposto. Então, aquele imposto que está colocado ali como alíquota geral, como o IVA do Brasil de 27,97 para nós, enquanto eventos, né? E aí tem detalhado quais são esses prestadores de serviço, o que seriam os eventos, aonde que entra e onde que não entra, a gente vai detalhar um pouco mais para frente. Esse setor está beneficiado com 60% de desconto. Isso, em prática, a gente sai de 27,97 para 11,03. Então, que é uma redução matemática e enorme, né? É a maior redução que tem fora a cesta básica, que está em zero. Essa é a maior redução que vai ter na legislação, como o Wagner já bem colocou. As atividades regulamentadas, né, que entra aí médico, contador, advogado e etc., terão 30% de redução. Então, o nível da redução artístico foi a melhor possível aí, foi o melhor parâmetro, né? E quem entra nessa redução, né? Isso foi colocado em ponto de lei, que espetáculos teatrais, circenses de dança, shows musicais, desfiles carnavalescos, eventos acadêmicos científicos como congressos, conferências, simpósios, feiras e negócios, exposições de feiras, galerias e mostras. Esse artigo, que é o 139 da lei, ele engloba juntamente com ele também produções nacionais artística, cultural e de evento, jornalísticas e audiovisuais. Então, tem alguns pontos aqui que são pontos também que foram de tanto de audiovisual quanto de jornalístico, mas os nossos pontos aí são esses seis ou sete que eu citei aqui, seis que eu citei, que vão impactar aí no nosso mercado de eventos, tá? Isso aqui, se eu não coloco, eu arrumo uma briga muito grande com o Wagner, né? Então, inciso primeiro, né? Ele diz que o disposto do inciso um, 2, 3 e 7 do caput desse artigo somente se aplica às produções realizadas no país que contém majoritariamente obras artísticas, literárias, musicais, jornalísticas, Jory, majoritariamente por artistas brasileiros. Isso aqui, pessoal, tá até o símbolo da ABRAP aí, foi uma sacada do Wagner, que atende muito também o pessoal de internacional, junto com a ABRAP, para que colocasse no final, no apagar das luzes, ali nos 90 do segundo tempo ali, essa nomenclatura, porque a legislação, a lei trazia que era apenas para artistas nacionais, então não entrava nada de internacional e conseguimos colocar aí, por força do Wagner, da Abrap, essa frase aí que muda todo o entendimento e abre aí um leque gigantesco aí para as grandes apresentações internacionais, né, Wagner? isso foi legal, é uma vitória mesmo da Abrap, porque por mais que nós tenhamos aqui bastante pessoas que falam, ah, mas eu só faço nacional. Mas não deixa de ser cultura, né? A gente tem tantos festivais aí que entram no país, como o Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, ou até pequenas apresentações de artistas internacionais, como também teatro, apresentações não só musicais, né? Então a gente colocou para resguardar ainda assim o mercado nacional, majoritariamente por artistas brasileiros, o que reforça também uma coisa que já acontece no mundo inteiro. Tem vários países no mundo que você obriga a contratar uma banda local para poder divulgá-la, fazê-la crescer, né? Então você pega lá, vamos falar de um artista hoje internacional, sei lá, o Oasis, que vai vir aqui para o Brasil agora, que está muito famoso, ou o Coldplay. Ele seria obrigado a ter vários artistas nacionais colocando antes do espetáculo dele, dando uma publicidade mundial para essa banda para conseguir atender os requisitos da lei. Então você ajuda, mas ao mesmo tempo você traz benefícios para o país, pegando uma onda internacional que acontece aí no mundo inteiro. Maravilha. E foi show de bola. Golaço. Pessoal, outra coisa que também começa a mudar com a reforma tributária é o famoso, que agora vocês vão conhecer como o famoso Código NBS, que até então é a nomenclatura que a gente não utilizava, né, em nada no país, que vem sido colocado em prática com a reforma. É um modelo internacional que o Brasil está adotando de nomenclaturas que são adequadas ou interpretadas no mundo inteiro. E com isso, né, hoje a gente utiliza muito a Lei 116, que é a Lei de Serviço, que tem lá os artigos
que tem o anexo primeiro, né, que tem a lista de serviço, e com a reforma tributária eles já começam a trabalhar no NBS, né, que ele vai determinar por NBS quais são as atividades. Então, para vocês entenderem melhor, o que eu li na lei lá, que são as atividades artísticas, culturais, de eventos, congressos, ele traduz isso dentro do anexo 10, se eu não me engano, da 214, onde ele traz quais são as atividades, né, que poderão estar dentro da reforma tributária, na mesma sistemática ali do PERSE, né, que trouxe uma lista de quinais, que aquele quinai entra, aquele quinai não entra. A reforma tributária também traz essa política, só que agora de forma dos NBS, né, que é as nomenclaturas brasileiras de serviço. Então, nós temos aqui, a princípio, serviço de organização e promoção e atuações artísticas ao vivo, serviço de produção, apresentação e atuações artísticas ao vivo. Veja que esse item aqui hoje ele não é separado na nomenclatura brasileira, né? A gente entende produção e organização como o mesmo item, e aqui ele já traz separado organização e o serviço de produção. Temos também, né, serviço de atuação artística, serviço de assistência e organização de convenções, feiras, negócios. Aqui dividindo cada um, né, o que seria cada um deles. Isso aqui é uma interpretação, pessoal, literal, tá? Esse tipo de nomenclatura, que é o NBS, ele não está traduzido ainda, então isso aqui é uma tradução literal do que é cada um, onde entra cada um desses serviços, mas a gente ainda aguarda que o governo faça a interpretação, como é o KNAI hoje, né? Que ele tem o código e tem o item por item do que entra dentro dele. Então, essa tradução que era literal, ela ainda não é a oficial do governo. Essa Serviço. alteração, o Diogo, desculpa aí te cortar, mas é só para recolocar, é uma tendência também mundial. Não é, o KNAI era uma coisa mais regional, era aplicada aqui no Brasil, né? E o NBS é uma coisa que aplica-se no mundo inteiro. Então você segue um padrão de profissões, serviços, e você vai, fica mais fácil para quando você tem uma filial fora do país, quando você vai fazer uma contabilidade unificada, né? Você seguir as regras que já são regras mundiais. Então o NBS vem para já entrar no mercado mundial e ficar com uma nomenclatura única aí. Boa. E aqui nós temos serviço de assistência e organização à convenção. Ele vai entrar vários itens aqui também dentro desses códigos, né? Serviço de assistência e organização de feiras, serviço de assistência e organização de exposições de outros eventos. E aqui também, mais uma vez, uma grande conquista da Abrap, que aos 90 do segundo tempo também colocou esses códigos aqui que fazem que o evento ele fique mais barato. Vocês vão entender como é que vai ser a forma de tributação. Na forma de tributação, o cliente vai destacar o fornecedor, né, no caso, ele vai destacar na nota fiscal dele, aumentando o valor da nota final, o imposto que ele vai te repassar. Então, colocando as atividades que fazem frente ao nosso setor, locação, sonorização, etiqueteira e outros mais aí que são agregados ao setor de evento, a gente vai ter um valor mais em conta a pagar da produção de forma geral. Então, o que está em 27,97 para esses setores aqui também foi reduzido em 60%. Essa alteração foi uma alteração feita de extrema importância e de muito última hora. O governo não tinha a intenção de tirar mais ninguém ou colocar mais ninguém dentro de uma lista de redução. E com a força da Abrap, a gente reforça de novo, a vantagem está numa associação séria que trabalha pelo setor, que faz frente aos interesses do setor. A Abrap conseguiu colocar de última hora o serviço de reserva de ingresso, que é para as chiqueteiras, né, as bilheteiras. Também conseguiu colocar serviço de sonorização, iluminação, figurino, cenografia. E aí, inclusive, esses pontos da lei foram totalmente tragos para o artigo 139, tá? Então, por exemplo, se eu faço sonorização e iluminação que não seja para evento, eu não tenho benefício de 60%. Ele está me trazendo aqui o seguinte, que ele vai valer desde que ele seja dentro do artigo 139, do que trata o artigo 139, que é o artigo que trata do benefício para produções artísticas.
Então, para vocês entenderem como que isso ficou muito bem relacionado, para que não haja, né, de outros setores também, como foi o começo do PS, a utilização indevida desse benefício que deverá ser concentrado para o setor de eventos. Da mesma forma, o serviço de locação, montagem, desmontagem de palcos, ele também referencia que trata o artigo 139 da Lei Complementar. Então, e o também importante, né, o último, né, que ele trata de casas de festas, gestão de espaço. As casas de festas, gestão de espaço de festas, não estavam contempladas dentro do benefício 100%. Também entrou aqui nessa última atualização e não é puxando sardinha, pessoal, mas isso daqui foi totalmente a Abrap nos 45 ali, no apagar das luzes, conseguiu colocar algo que era, para quem estava dentro do processo, daria como impossível. Isso aqui era, o governo não abriria mão mais desse tipo de benefício. Diogo, foi bom essa colocação, e ainda mais, você falando ainda, né, de tiqueteiras, entre outras coisas que foram incluídas, e a importância disso foi para todo o setor de eventos. Ah, mas eu não presto serviço. Mas ia deixar mais caro a sua produção, consequentemente, você ia pagar esse imposto que eles estariam não tendo a redução de 60%. Então, essa foi a grande jogada da Brap, incluir todos os demais, além de fortalecer todos os players do mercado, deixa a cadeia mais barata, porque não vai ter um imposto na ponta maior que eu vou ter que repassar para o consumidor final. Então, foi uma jogada de mestre isso daqui, essa inclusão aos 48 segundo tempo. De forma geral, né, o evento vai ter esse benefício, né? Ah, Diogo, mas eu só faço produção, eu não tenho nada a ver com locação de palco, com sonorização e iluminação, mas na forma prática que a gente vai apresentar um pouco mais à frente, vocês vão entender que isso iria impactar, né, a mais dentro do evento de vocês aí, num, numa tomada de crédito aí, no pagamento antecipado de imposto. Então, vamos lá. Agora começa a brincadeira boa, né? Vamos falar então como que vai ser, de forma prática, a reforma tributária do setor de eventos, tá? Para vocês se situarem, nós vamos trabalhar com um caso prático de um cliente que fatura anual 14 milhões 745. Isso que é um cliente real. Nós pegamos a nossa base e aplicamos dentro dele o que seria a reforma tributária, como que está ele no PERSE, como que ele está na reforma tributária e como que ele está fora de outros, como se tivesse lucro presumido hoje na atual conjuntura aí dos impostos. Então, esse cliente específico, ele tem um faturamento de 14 milhões 745 mil anual, com a média de 1 milhão e 228 por mês de faturamento, com os custos de 10 milhões e 275, que dá 856 mil por mês, e uma margem líquida, que aqui é o que eu acho interessante, de 30%. Então, nós estamos aqui dentro de uma realidade, nós não estamos falando de ninguém que está com 60% de margem e ninguém que está com 5% de margem, tá? Todo o cálculo nosso será baseado em lucro presumido, pois as alíquotas são fixas. Então, se a gente for começar a tratar de lucro real aqui, a gente não consegue, talvez, demonstrar para vocês como que seria esse benefício. E entraria outras variáveis, tá? Então, vamos lá. Pegando esse mesmo caso, que ele vai ser utilizado aqui em todas as hipóteses, né? Dentro dos 14 milhões 745 mil, hoje, na simulação prática, esse cliente estaria pagando 19,53. Isso sem PERSE, sem reforma tributária, de forma geral, esse cliente em lucro presumido, ele estaria pagando 19,53, o que daria 2 milhões 879 mil de impostos anuais, tá? Esse aqui é o cenário brasileiro atual. No cenário do Pérsico, tá lindo, né? Tá ruim, que tá até Wagner, acho que tá errado isso, que a gente tá deixando eles muito mal acostumados. Na hora que entrar Muito para pagar mal. imposto, você vai ver a briga que nós vamos ter aqui. Não, eu não quero pagar. E aí nós vamos arrumar muita confusão Você com não toca isso. violão, não, Diogo, pra gente tentar uma dupla, não? Eu acho que dá para fazer, viu, Wagner? E aí nós temos hoje aí o PS, né, pagando de 2 a 5. Aqui foi colocado o exemplo na maior alíquota, né? A Lei 116 diz que o ISS ele é só de 2 a 5, então ele não tem nem para menos e nem para mais. Então aqui está colocado numa situação onde o
o ISS seria 5, né? Então, esse cliente está muito bem também na parte de impostos, uma de uma reforma tributária, tá? Aqui vocês podem ver que até a conta já muda. É um tema muito difícil de entender, muito difícil até para nós que estamos dentro. A gente tenta aí desenhar de fato para que vocês entendam melhor o que que é, porque e muitos só vão entender isso a partir de 27, quando realmente começar a entrar em prática. Mas estamos tentando de uma forma mais didática possível mostrar o que que seria o benefício, como que vai ser e como que vai funcionar a reforma tributária. Nesse mesmo caso prático, dos 14 milhões, dos custos de 10 milhões, da margem de 30, foi colocado aqui dentro da reforma tributária sem o benefício dos 60%. Então vamos lá. Esse caso prático aqui, ele considera que a alíquota do setor de eventos é 27,97. Por que isso? Para vocês primeiro entender o que que é o impacto de estar com 60% de redução e não estar com 60% de redução. Então, a princípio aqui foi feito de uma forma em que o débito, né, o pagamento, o final ali do imposto seria em 27,5%. Para vocês entenderem, a ideia do governo agora, de forma prática, é colocar aumentando o imposto dentro da nota fiscal. Da mesma forma que é em outros países, aqui na frente a gente vai ter algumas demonstrações, como é nos Estados Unidos, como é no Japão, como é se eu não me engano, hoje está em 168 países aí, o IVA cobrando via tax aí, que aumenta o valor da nota. Hoje, nas notas brasileiras, a gente coloca uma estimativa, mas isso não aumenta o valor da nota fiscal, tá? Então, vamos lá. Se eu faturo 14 milhões 745 mil reais, eu tenho um pagamento de 27,97% de imposto no valor de 4 milhões 124 mil. Como que é esse imposto, pessoal? A partir de agora, eu coloco ele dentro da nota fiscal ou do documento fiscal. Na frente, a gente coloca também um exemplo prático de um evento, mas para um ingresso de R$ 200, eu coloco R$ 200 e que eu colocaria mais 27,97 de imposto, que somaria os 27,97 mais os R$ 200, que daria um valor total, um valor agregado do imposto. Isso, de forma prática, no Brasil, vai acontecer dessa forma aí. Aqui, nós temos o cálculo de crédito. O que que é crédito? Tudo que eu comprar, eu vou ter crédito. Então, exemplo, eu vou lá e consumo o artista lá, né? Eu vou lá e vou contratar um artista. Esse artista vai aumentar o valor na nota fiscal dele, no valor do imposto. Quando eu fizer o pagamento para ele, eu pago o artista e pago o imposto, e eu vou ter o crédito daquele imposto que eu paguei, para mim, para que eu possa utilizar ele dentro do meu imposto de apuração. Lembrando bem, foi comentado no primeiro slide que a reforma tributária, o CBS e o IBS, eles contemplam IPI, PIS e COFINS. IRPJ e CSLL não está contemplado dentro da reforma tributária. Esses impostos ainda são de apuração mensal, trimestral, né, da forma que escolhido for, mas eles deverão ser pagos por fora da reforma tributária. Então, nós temos o ponto da reforma tributária lá em 27,97 e também temos o IRPJ e CSL, que será calculado pela empresa, né, e pelo contador de cada um de vocês. Então, nós temos aí dois tipos de impostos colocados em mesa, tá? Dessa forma, tudo que eu comprei, e aí já ele vira aqui um débito e crédito geral, tá? Tudo que eu comprar, independente de ser despesa, de ser receita, perdão, de ser custo ou despesa, que é a briga que hoje se tem lucro real, tudo que eu pagar, eu terei de crédito. Então, aqui foi colocado duas hipóteses, tá? Na primeira hipótese, que tudo que eu comprei 70% do que eu comprei de alguém que me vendeu na alíquota de 27,97. E toda vez que eu fizer esse pagamento, eu estarei pagando esse imposto. Então, se eu paguei esse imposto, eu tenho um crédito. Então, colocando aqui, de forma prática, em cima
do custo de 10.275.000, nós estamos considerando nessa primeira hipótese que 70% do que eu consumi, eu comprei de alguém que me vendeu na alíquota de 27,97. Dito isso, eu tenho um crédito de 2.011.000 nas minhas compras aqui de 10 milhões. Colocando como a alíquota reduzida de 11,18, que é a alíquota que o setor de eventos está por estar em 60% de desconto, nós teríamos em 30% do que restou 344.000, somando um crédito total de 2.356.503 reais. Na hipótese da direita, é o inverso. Então, aqui nós estamos considerando que a alíquota base de 30% do total do custo em 27 e 70 na alíquota reduzida de 11, o que me daria um crédito de 1.666.000, né? E aí, eu tenho esse crédito que eu já adiantei para os fornecedores, eu tenho esse crédito a apurar dentro do que eu tenho, né, a pagar ou repassar ao meu cliente. Eu teria que repassar ao cliente 4.124.000, eu teria um crédito de 2.356.000 do que já foi colocado em frente, e eu teria que fazer um pagamento de 10,88 em lucro presumido de IRPJ e CSL, que foi calculado em cima do faturamento, que daria um valor de 3.372.146, com a alíquota de 22,87. Todo esse demonstrativo, esse desenho, ele está sendo feito em cima da alíquota de 27,97. Do lado de cá, eu teria um acréscimo de 27,54. Por quê? Porque o meu crédito aqui é menor. Mas isso não necessariamente é algo ruim. Porque se meu crédito é menor, quer dizer que eu adiantei o imposto menor. A grande sacada que eu quero que vocês observem aqui é a alíquota que eu vou ter que repassar ao meu cliente. O que é a Receita? Qual que é a grande sacada da Receita para dizer para o consumidor que esse imposto não é dele? É que não, esse imposto não é seu, esse imposto é do cliente. Só que se eu coloco na minha conta um valor de 30%, eu estou aumentando minha venda em 30%. Então, o meu ingresso ele vai ser acrescido de 30% para o cliente pagar. Se eu tenho ele a 11, é muito mais vantajoso para que ele pague e que ele vá no evento, ou que ele contrate minha produção, ou que ele contrate minha locação. De forma geral, o evento fica mais barato quando eu repasso 11 e não 27,97. Wagner, alguma colocação? Essa parte aqui eu acho que é legal a gente falar, que você já tinha falado no começo, mas eu gosto de repassar, que a gente está falando só de tributos indiretos, né? Então, a reforma tributária no segundo semestre tá para falar ainda do IRPJ e CSLL, que vai vir uma surpresa ainda, né? Esses 10,88 que são hoje do presumido, ele pode aumentar e a gente não sabe para quanto, né? Então, para a gente chegar nesses números, a gente está repassando o imposto antigo, né? Porque a gente está falando para a reforma tributária de 10,88 que hoje vigora de RPJ e CSLL. Para esses números calculados, foram utilizados essa sistemática. Mas na próxima página que ele vai mostrar para vocês, vocês vão ver o quão bom a reforma tributária está sendo para o setor de eventos pela vitória dos 60%. Então, lembrando que ainda vai vir uma diferenciação aí no futuro por conta do IRPJ. Pode passar para outra, Diagão, para a gente mostrar a parte positiva aí, né? Porque hoje desse imposto não estaria legal, né? Porque 19,53 passando para 22 ou para 27 não seria uma coisa assim legal. Não, nós estaríamos aumentando como É, todo o setor está aumentando, né? É legal também falar uma coisa que fica bem na cabeça das pessoas. Por que 27,97? Essa alíquota é uma alíquota que o governo está fazendo um cálculo. Toda vez que ele dá uma concessão de um benefício, uma redução para alguma classe, ele aumenta essa alíquota. Porque ele não pode perder a arrecadação. Então, hoje, essa alíquota começou em 26, está em 28. O governo fala que quer chegar em 26,30, né? Alguma coisa 26,50. E a gente não sabe quanto ela é flutuante ainda, essa alíquota, né? Conforme vai tendo benefícios ou perda de arrecadação, ele sobe ela. E ainda não falamos dos impostos, dos tributos diretos, que são o IRPJ e CSLL, como nós falamos, que vai ser uma outra parte da reforma. Mas agora mostra coisa bonita, ô Diogão, uma vitória aí que fica vamos melhor lá. do que qualquer outra categoria. O governo fala em calibrar a alíquota, né?
Falam que eles vão É, calibrar a alíquota. Só voltando aqui, é bom colocar que nesse estudo aqui, com a alíquota cheia, ele dá uma diferença de 12% aqui nessa parte de crédito e aqui de 16%. A diferença entre o que eu tenho de débito e o que eu tenho de crédito, tá? Então aqui a diferença é positiva, é a pagar. Então eu teria que o crédito que eu já tenho e o que eu tenho a repassar, eu ainda teria que pagar ainda mais 1.767.000 de imposto, que daria mais 12% do valor que eu já antecipei do que eu estou passando. Do lado de cá, né, com os créditos menores, 2.457.000, que daria 16%. Já nessa outra simulação, que aqui já é com 60%, tá, pessoal? Aqui já o débito aqui, vocês podem ver que já baixou de 4 milhões para 1.600.000. Então, em prática, o que que é a redução dos 60%? É de 4.124.000 nesse estudo prático para 1.648.000. Quando a gente fala que a reforma tributária, ela a longo prazo, ela vai ser muito melhor do que o PERSE, é porque essa redução aqui, ela não tem data. O PERSE a gente sabia que tinha a data para começar, a data para acabar, mas aqui não vai ter data, que a gente vai ter essa reforma aí ad eterno, né? Então, é uma conquista muito grande para o setor aí, a nível tributário, e com certeza é um ganho muito, muito satisfatório. no mínimo 30, 40 anos, né? Uma reforma tributária ela não é feita para menos que isso. Isso. Então, vamos lá. Como é que ficaria isso na prática? Os créditos, pessoal, é os mesmos. Então, aqui, a parte de crédito é a mesma hipótese, 70% de cá, 30% de cá, 30% de cá, 70% de cá. Então, temos aqui todos os mesmos créditos com o débito diferente. Então, o que que muda aqui? A figura do débito. Para trás aqui, ó, eu tenho uma diferença positiva a pagar de 1.767.000. Agora, com a alíquota reduzida, eu tenho um crédito, eu tenho um valor que eu posso me creditar maior do que o valor que eu tenho a pagar, de 707.000 reais, que me dá 4%, né? Que aí eu tiro do IRPJ e CSL de 10 e eu tenho 6% aqui de tributação dentro de uma empresa que hoje pagaria, né, 19,53% no lucro presumido, está pagando 5% no PERSE, que também está maravilhoso, e entraria aqui numa faixa de 6,07% nessa, nessa forma de simulação, tá? Então, se a margem líquida for um pouco menor, paga menos, se for maior, vai pagar mais, porque aqui está contando também os créditos das antecipações de impostos que está sendo colocado. E da forma de cá, né, onde nós temos aqui uma alíquota base menor de 27,97, o imposto seria aqui em torno de 12, né? Como o Dorani gosta de colocar, né, achamos que vai ficar em torno de 12, de 10, porque a maldade vem depois, né? Nós estamos muito bem pontuados na lei, de forma geral, não, esse aqui não tem mudanças, tá? A gente não pode perder esse benefício, já está em lei, já está pactuado, já está registrado. O que a gente pode aqui em algum momento é que venha alguma maldade do governo em dizer que isso pode, isso não pode, tira isso, põe aquilo, aumenta uma alíquota ali para impactar aqui, mas de forma geral, isso aqui já é pactuado em leis já que já estão aprovadas. E aqui nós teríamos, né, 17.000 reais, que é 1,2% de acréscimo do débito do crédito, o que daria aí com esse 1,20 mais 10,88, 12% de cliente mais empresa. Por que que a gente coloca aqui é o imposto cliente? Porque o governo está pedindo para a gente repassar ele para o terceiro. Então, na ideia do governo aqui do split de pagamento, toda vez que eu fizer o pagamento de uma fatura, de uma nota, de um boleto, sei lá como vai ser esse tipo de cobrança, ele vai splitar o imposto para o governo e o pagamento do fornecedor vai direto para a conta do fornecedor. Então, ele está splitando isso, já te dando crédito, como se fosse uma conta corrente, onde poderíamos aí ter esse benefício. Fran, parece que alguém perguntou alguma coisa, Mário? Deixa eu só fazer um comentário antes da gente ler a pergunta, que eu acho que são duas coisas importantes, né? Quando a gente fez esse primeiro cenário, ainda não tinha incluído
os outros tipos de serviço do setor de eventos, né? Como tiqueteiras, aqueles outros prestadores de serviços. Então a gente deixa 70% com uma alíquota maior e 30% com alíquota menor. E aí depois a gente criou o segundo cenário, falando: opa, agora que está todo mundo quase dentro do setor sendo agraciado com a redução de 60%, a gente vai deixar a maior parte com a redução para a gente tomar esse crédito. Mas por que eu toquei nesse tema? Para ver quanto ter 60% é importante. O setor de restaurantes, hotéis ali, ele para conseguir uma alíquota especial de 40%, ele abriu mão de tomar todos esses créditos. Olha isso. Vamos voltar aqui, ó. Todos esses 2 milhões e 300 no cenário 1 ou 1 milhão 666 no cenário 2, o setor de restaurantes abriu mão para ter 40, porque eles não estavam com nenhuma redução. Então, ter 60 e ter o crédito ainda é um gol de placa. É um negócio assim que é fora do normal. Você vê que a gente está pagando menos do que pagaria, né? Hoje a gente pagaria 19,53, nós estamos pagando 6 até 12, vai entre 6 e 12%. Então é uma redução absurda. Mas legal, passa para as próximas aí, Diogo. Vou ler a pergunta, porque eu só queria fazer esse comentário que eu Eu lembrei não da tô outra conseguindo vez. ver o chat aqui. Você consegue dar uma olhada aí, Eu Wagner, por favor? consigo, vou botar aqui, ó. Pera aí, participantes. Deixa eu ver se eu tenho o chat aqui. Não tô vendo o chat também. Uai, sumiu? Eu Cadê posso a ler para Fran para nos vocês. ajudar? Ah, tá Ótimo, bom. Fran. Desculpa, Franca, eu não tô vendo. Não, imagina. A Fabiana, ela pergunta: hoje, se for para termos uma ideia, então, para o setor de eventos, digamos assim, a alíquota está em 11,18% e mais 10,88% de IR. Em contrapartida, os demais segmentos seria 10,88 mais 27,97. Por gentileza, seria isso mesmo? Sim. Parece, Fabiana, a gente te entende a pergunta até. Parece ridículo, parece absurdo, mas é isso, tá? De forma geral, é isso. Vai ter os 27, e aí entenda, o que que o governo está dizendo para vocês, tá? E está dizendo para todo mundo, né? Lógico, né? Que esse imposto não é seu. Não, peraí, Fabiana, não é 27,97, você vai pagar nada. Você vai colocar isso para o seu cliente pagar. E aí você quem não é bobo sabe que, na verdade, é seu, está repassando, você está aumentando o seu custo, né, o seu imposto com sua receita, repassando ele para o cliente. Ele está dizendo o seguinte: olha, esse 27 não é seu. Então, você vai vender o ingresso, você vai colocar que o valor do ingresso é 100, você vai aumentar mais 27,97, o cara vai pagar lá 127,97. Mas não é seu esse imposto. Esse imposto. Só que, de forma geral, o cliente está pagando mais. Por isso que eu coloquei lá atrás que quando eu unifico o ISS com o ICMS, o ISS perde. Porque eu tenho qual que é a grande ideia da reforma tributária, tá? Isso daí é óbvio, né? O governo não pode perder a arrecadação, pessoal. Se alguém vai pagar menos, alguém vai pagar mais. Se o cara que pagava de CMS 20, 23, 22, ele vai pagar igual o ISS, com certeza quem está no serviço vai aumentar. Quem pagava IPI, PIS e COFINS, que agora vai unificar numa alíquota só, a indústria vai ser beneficiada. A grande regra da reforma tributária é beneficiar a indústria, vai, de forma geral, vai beneficiar a parte também de mercadoria, mas o serviço será a parte mais impactada aí com esse processo aí, porque é a parte que pagava o imposto, né, um ISS menor do que ICMS. Então, mas é isso, tá? Vai pagar 27,97 colocando na frente e ainda tem a apuração dos impostos, que é o IRPJ-CSE, que é sobre renda, que ainda tem que ser, ainda tem que ser calculado pela empresa e repassado à União. Sabe como uma colocação, você colocou bem o Diogo, mas eu também acho que é importante a gente falar. E por que para o governo é bom a reforma tributária para ficar numa alíquota igual, se ela não vai perder a arrecadação e não está nem ganhando, teoricamente? Porque ele visa com esses créditos, com essa nova sistemática, primeiro, acabar com a sonegação, né? Porque hoje tem ainda bastante setores que têm sonegação, movimentação em dinheiro. E com o crédito, você acaba com isso, porque para a pessoa tomar crédito, ela tem que pedir a nota para outra. Então não tem mais como. Você vai ter que sempre pegar a nota
para poder ter o crédito para você, senão você vai pagar a alíquota depois do seu imposto. Então, por que já não adiantar aqui para já depois abater e fazer as coisas todas certinhas, né? E também para tirar essa complicação que hoje existe no Brasil. Esse sistema de PIS e COFINS, nenhuma empresa internacional entende. O que pode tomar crédito, o que não pode, o STF recentemente falou que tem que ser essencial para a prestação de serviços para você poder tomar o crédito ou não. Mas eu já passei por mais de 50 fiscalizações aí no setor de combate à sonegação fiscal da Receita Federal, e nem os próprios auditores interpretam da mesma forma, porque ela é tão complexa, que você gasta a maior parte de valores com advogados, contadores, para tentar interpretar tudo isso. Então, o governo, com essa reforma tributária, ele entende que ele ganha descomplicando, trazendo um modelo internacional de NBS, trazendo formas de descomplicar e fazer uma coisa onde obriga todo mundo a declarar as suas receitas. Então, acho que é importante a gente passar isso para o mercado. E ler também uma continuação de uma pergunta aqui, que eu acho que foi legal, o Davi falando o seguinte: interessante é que agora. Não, acho que tem uma antes. Gostaria de aproveitar a oportunidade, a própria Fabiana falando, né, para dizer o quanto a ABRAP foi e é fundamental para o segmento tão grandioso e abrangente. Legal, a gente fica feliz aí com esses comentários. Eu consegui abrir o chat, ô, Diogo. Você quer comentar alguma coisa lá a mais? Ou você quer que eu leia o próximo? Ou você quer passar para a próxima Pode, página? pode ler aí, vamos aí. Vamos lá. Interessante é que agora o imposto não será calculado por dentro, e sim por fora, correto? Vai com você que você que é o contador aí, Diogo. Já manda bala. Então, sim, não, né? Sim, não. Ainda, o de renda ainda é por dentro, né? Então, assim, o imposto de renda ele vai ser calculado de acordo com o seu faturamento. Então, faturou ali, nesse caso aqui, 14 milhões, falando de lucro presumido aqui, com alíquotas bases, que está acima de 60 mil de base, né, que é a alíquota cheia com IRPJ e adicional, vai ter que pagar por dentro 10,88, né? Então, faturou lá 14 milhões, calcula-se 10,88 para pagar por dentro, e aí tem esse por fora, que é o que a gente repassa ao cliente. O que eu quero deixar claro é que esse por fora, esse do cliente, ele é impactado no cenário geral, né? Igual eu e o Wagner colocamos aqui, né? Nós, enquanto profissionais regulamentados, não estamos nessa condição. Então, se eu vou emitir uma nota de R$ 1.000, a minha nota sai de R$ 1.000 mais 27,97%, que aí o cara vai pagar lá 1.300. Então, eu achar que esses 300 não é meu, é uma forma, sim, de fato o governo está tentando enganar, dizendo, não, esse imposto é do cliente. Mas o cara está sentindo que o preço do serviço aumentou. Então, essa é a grande questão. Quem está na ponta vai começar a sentir que aumentou. E aí ele vai começar a ir para os mais baratos, né? Que aí a grande ideia do governo é aumentar a industrialização. Por quê? Porque os itens da indústria vão abaixar, porque a indústria não vai pagar mais IPI, PIS, COFINS e ICMS. Então, é um imposto menor. Então, o item lá da indústria, ele vai abaixar. E o imposto e o serviço geral vai aumentar. Então, é aqui que vai ser colocado, né, os aumentos aí de forma geral que nós estamos comentando aqui. Tem mais alguma coisa aí, Wagner? Tem, Diogo. E essa é direcionada para você. Mas eu já vou dar uma má notícia para a Fabiana. Diogo, nas operações onde não há incidência de ISS, como direitos autorais, como fica? E não tem mais essa E discussão. não tem mais isso. É. Ó, a Receita, ela não dá muito ponto sem nó, tá, Fabiana? Ela deixou, ela conseguiu, lógico, né, colocar tudo como serviço. Agora não tem mais o que é direito autoral, royalties, não tem mais locação, tá? A Locação. locação simples, sem. Tudo isso agora vira IBS e CBS. Então, de novo, a gente deixa claro, tá? O serviço, ele vai ser impactado a maior, tá? Só que, qual que é a facilidade, tá? Para nós aí, para você como diretoral? Direito autoral, venda de catálogo, inclusive tem escrito lá fonogramas, negociação de fonogramas, direito autoral e tudo mais, está incluso na redução de 60%. Então, tem o ponto lá, tem o CBS de direitos autorais ali, de fonograma, de obras, de toda essa sistemática aí vai estar na redução 5%. Mas, de forma geral, tudo vira serviço, tudo vira IBS, tudo vira CBS. Essas divisões que a gente tinha aí na legislação, royalties não cobra, direito autoral não entra,
Locação simples também não entra, tudo vai entrar no mesmo bolo, tá? Vamos, quer passar para a próxima página? Senão a gente vai ficar só em Bora, perguntas e a gente já volta para perguntas na próxima. colocar. Aqui agora é aquele comparativo de redução, né? Então, esse que eu gosto bastante, tá? Porque a gente fala de reforma tributária, a gente fala do que a ABRAP fez, de qual a importância da ABRAP, como que foi bom essa redução, mas a gente não fala em dinheiro, né? Fala, tá, muito bacana o que você falou, mas o que que é isso em reais? O que que isso que inclusive foi utilizado nos últimos estudos que nós fizemos para que a gente conscientizasse o setor de fato a brigar por essa redução aqui, que foi muito importante para nós. Mas o que que é a redução que a gente está falando aqui? O que que eu vou ter reduzido no dia a dia? Eu que faturei 14 milhões aqui no ano e tenho os custos de 10 milhões ou mais de 30. De forma geral, nós vamos ter que, e aí de novo, tá? Os mesmos créditos, 70, 30, e do lado de lá investido, nós vamos ter uma diferença positiva, no caso de 70% com a alíquota cheia e 30% com a alíquota reduzida, de 2.474.000 de imposto, o que daria 206 mil por mês. Então, para um cliente aí que está faturando 1.200.000 por mês, e aí pode se utilizar essas proporções aí para o seu cenário atual, para a sua realidade, até a maior ou menor, esse cliente está economizando aí 16%, que seria na alíquota total, o que daria em dinheiro, em aumento de caixa. Ele está pagando aí, vai ter uma redução de 206 mil por mês. Então, essa aqui é a importância que a gente fala do que foi a redução de 60% na prática, em dinheiro. Como é que ficou essa redução em dinheiro? Da parte de lá também, né, dos 12%, teria uma redução aí de 2.378.000, daria 198 mil de redução. Então, nós temos aqui os pontos com os créditos e com a redução tributária do 60%, uma, um valor muito alto de dinheiro, de aumento de caixa, de redução de custo, de repasse para o cliente menor, de situação onde ele entenda que ele está pagando um valor a mais em aumento de evento, né? Se eu contrato o cara que está com 27,97 na locação, eu vou ter que pagar um pouco a mais sobre o valor do meu evento, eu tenho que aumentar o ingresso também vai chegar com um valor maior. Então, de forma geral, a cadeia ganhou muito com essa redução de 70%, que foi promovida aí pela ABRAP, né, pelos pares aí, de forma positiva para todos nós. Quer colocar alguma coisa, Wagner? Não, acho que ficou ótima a explicação. Eu aproveito só para então falar, e aí você já pode comentar também uma pergunta que tem aqui, que em ambos os regimes será por sistema de débito e crédito, né? O Davi pergunta. É que não tem mais isso, né? O presumido ele tende a acabar, né? E a gente só está falando dos tributos indiretos. A gente não sabe com relação a essa reforma no segundo semestre com relação ao imposto de renda e SLL, a impressão que eu tenho é que vai seguir a mesma sistemática, né? Então a gente não vai ter mais dois regimes, seria um só. Não sei se a impressão que você tem é a mesma, Diogo. Eu acho que deve continuar o lucro presumido também, tá, Wagner? Eu acho Você acha? que não acho que vai jogar tudo para o lucro real, tá? Pelo menos essa forma direta de cálculo de impostos, né? A indireta já está decidida, né? Mas essa parte de lucro real e lucro presumido, eu não vejo que eles possam mexer nela, pois vai dificultar muito esse dia a dia das empresas. A intenção do governo nessa segunda fase aí é reduzir a alíquota de imposto de renda e colocar a alíquota para distribuição de lucros. Então, a ideia do governo aí é que esses 10,88 que nós estamos falando aí, que seria 8% de imposto de renda no alíquota total, ela seja reduzida gradualmente, de acordo com que a distribuição de lucro comece a ser tributada. Então, essa já era uma ideia, inclusive, do antigo governo, né, que está colocado dentro da, da reforma tributária da renda, né, que eles estão chamando. Essa reforma tributária da renda que deve vir no segundo semestre, ele deve ser pontuado esse sistema aí de redução de alíquota com tributação, no distribuição de lucro, e aí é difícil a gente saber como é que vai virar isso dentro do parlamento, né, Wagner? Sabemos É, que por isso, tem aí com certeza, por isso que muita eu falei discussão.
ainda. Por isso que eu falei que é uma impressão, né? A gente tá só chutando, pode ser que um esteja certo ou o outro, porque ele ainda não veio a reforma dos diretos, né? Então será no segundo Tá semestre, e vendo? só lá a gente vai conseguir falar o como que vai prosseguir. Data vênia, doutor Wagner e Super Diogo. Só porque eu estou acompanhando o aeroporto aqui, não consigo abrir a câmera. Eu acho que a tendência é acabar o presumido, tá? Também para o IR. Vai ficar tudo num regime de apuração de margem aí, tá? É isso que eu tenho ouvido aqui em Brasília. Então, para PIS/COFINS já acabou, né? Já vai ser tudo IBS, CBS, e para o IR eu acho que tende a acabar também. Vai ficar só um regime único. E mais os simples, né? Naturalmente, mas um regime único entre real e... E legal esse comentário que o Dani fez, porque assim, eu lembro que na lei ela fala sobre um regime especial, então eu acho que vai seguir. Mas é opinião, tá? Chutômetro, e não quer dizer que cada um tá certo ou o outro não está. É, eu vi que na lei eles deixaram lá para empresas que tenham sistemáticas diferentes, elas possam pedir um regime especial. E aí eu acho que vai entrar essa exceção, entendeu? Não vai ter mais lucro real e presumido, eu acho que vai entrar numa sistemática só, e aí essas empresas vão ter que pedir, pela sua particularidade, um regime especial. Mas é chutômetro, eu não vou mais estender nesse assunto, não. Chutômetro total. Se de fato o lucro real, né, for colocado como o único regime, para quem tem margem grande, isso vai ser muito prejudicial, né? E quem tem, quanto maior a margem, mais vai pagar o imposto, porque hoje a gente sabe que dentro do lucro presumido é 15 mais 10, né, para imposto de renda, mais 9 de CSLL. Então, vamos dizer, o que sobra na conta ali do lucro real, no final, tem que se pagar 10, 15, 9, né? Daria 34% de imposto. Então, a gente colocar essa faixa do que é o lucro real hoje de forma final, o valor aí seria uma alíquota muito fora da realidade. E aí a gente tem que entender como que vai ser essa redução de alíquota, se vai pegar realmente todo mundo, se vai ter um regime especial. E outra coisa, Wagner, por mais que tenha desenhado isso hoje, a gente sabe que na hora do jogo muda tudo, né? Muda, Então, muda. vamos esperar chegar lá, não vamos sofrer por antecedência, não, né? É Vamos. jogo, treino é treino, né? É isso. Ó, tem uma Vamos pro pergunta simples próximo. Tá. enquanto você passa aí de página, que ela fala o seguinte: haverá implicações para empresas que enquadram no Simples Nacional? Não, o Simples continua, ele não entra aqui. Não sei se o Diogo interpreta de outra forma, mas ele continua aqui normalmente. Ele vai entrar e não vai entrar, tá? O comitê gestor está desenvolvendo uma matéria aonde quem estiver no Simples pode também entrar para a reforma tributária. E essa transição, ela Vai vai ser uma ser loucura. muito. Você imagina o cara tá no Simples e na reforma tributária ao mesmo tempo. Então, essa transição está sendo desenhada pelo comitê, acho que a ideia está bem montada, mas a forma de aplicação é que a gente precisa entender como é que vai funcionar o sistema do governo. Mas há sim uma disposição de quem esteja no Simples Nacional e vantajoso for, poderá utilizar os benefícios da reforma tributária, tá? Até porque, de forma geral, não é bom para o governo, né, a nível de controle, que ele tenha tantos regimes, né? O que ele puder fazer para jogar todo mundo para a reforma tributária, com certeza ele vai fazer, para não ter tantos regimes para ficar fiscalizando. É melhor criar uma fórmula simples para fiscalizar todo mundo. A ideia do É, governo é realmente trazer o pessoal para fora do simples, né? pessoal, sobre o assunto anterior, só queria complementar uma coisa que eu acho importante. Algumas pessoas me perguntaram se acham que hum, na parte da reforma tributária sobre a renda, né, sobre os impostos de renda, se haveria risco de a gente perder, né, essa vantagem aí, eles tentarem tirar na outra ponta. E eu respondo quase com certeza que não, porque eu não acredito que a reforma de renda vai segmentar por setor, né? Acho que ela vai segmentar só por porte de empresa. Acho que a tendência é aumentar os tributos sobre renda, especialmente aí para pagar a isenção até 5 mil aí que a turma vai querer fazer, né? Então vai aumentar, mas eu acho que vai aumentar igual para todos, né? Para todos os setores, independente se é indústria, serviço, comércio, entretenimento e etc. Então essa é a minha leitura. Eles vão inclusive tentar simplificar, por isso que eu acho que vai acabar o presumido, vai ficar tudo em cima do real.
Aonde vai ter aumento é em duas coisas que eles já estão sinalizando aí, né? Que é dividendos, né? Tendência de colocar imposto de renda sobre distribuição de dividendos e também a história aí da compensação da desoneração até R$ 5.000, tá? Só complementando o outro assunto aí. Muito bom. Ótimo. Concordo 100% também com sua leitura e participo dela, né? E sempre o Vamos setor de lá. serviços se ferrando, né? Que é o que mais tem problema. Faz a empresa para poder ter uma distribuição de dividendos, médicos, advogados, engenheiros, vai tomar de novo no imposto de renda na distribuição de dividendos um aumento. É que Mas se a esse é gente um negócio pegar, complexo de defender, né? Porque quase o mundo todo tributa, né? O dividendo, né? Vai Isso é acontecer verdade. que muito provavelmente o dono da empresa vai começar a ter remuneração, né? Que hoje não tem, né? O cara só tem a remuneração na distribuição, vai se ajustar. Eu acho que isso aí, especialmente as empresas de pequeno e médio porte, vão se ajustar bem. Onde vai ter problema aí é nas empresas de maior porte. Mas vamos ver o que vem, né? Por enquanto não é, dá para antecipar muito. se pegarmos aí o primeiro texto, né, da reforma, pô, a ideia do governo era colocar todo mundo que era locação, imagina, o cara tem locação, a margem dele é altíssima, né? Já colocar direto em lucro real, né? Então, a ideia do primeiro texto da reforma era, ele noticiou lá alguns ramos, né, que tem enormes margens e jogou todo mundo dentro de lucro real. Então, com certeza, ele está de olho em quem tem margem alta para pagar mais imposto, né? Que aí vai entrar, né? Eu acho que talvez. Travou para mim ou para todos? Travou o Diogo. Ah, travou o Travou o Diogo. meu? Travou, Diogão. Voltei? Voltou. Ok. Então, o que eu acho aí que o governo vai trazer essa ajuste de margem aí e deve impactar em quem tem uma margem maior, hein? De forma geral, vai ser isso. Tem alguma pergunta, Wagner? Não. Ah, agora ainda não. Ok, vamos lá. Vamos explicar agora, então, como é que vai ser o sistema de apuração, tá, pessoal? Então, como que vai ser o sistema de apuração? Aqui a gente tentou desenhar de uma forma bem simples mesmo, bem desenho de menino de terceira série, para vocês tentarem aí, o mais simples possível entender um sistema tão complexo que foi criado, que é esse da reforma tributária. Então, vamos pegar aqui que eu sou o cara de locação e eu estou comprando um LED, né, do fornecedor. Quando eu compro esse LED, e aí eu aqui tudo majorado, pessoal, com a alíquota alta e a alíquota baixa, a gente não quis separar isso aqui de nenhum outro tipo de forma para não bagunçar mais ainda. Então, se eu fui lá e comprei um LED, um painel de LED no valor de R$ 10.000, a nota do painel vai vir de 12.797. Por quê? 10.000 é o valor do painel e 2.700 é o valor do imposto do IVA, que é 27,97. O governo está me dizendo o seguinte: olha, quando você pagar esse boleto, esse Pix, essa nota, sei lá, de 12.000, eu vou splitar. Como que é o split? Do lado direito aqui, ó. A autoridade tributária vai receber os 2,97, e o fornecedor vai receber os 10.000. Aqui eu criei um crédito para mim de 2.797 com a Receita. No meu conta corrente com a Receita, eu tenho isso aqui de crédito para pegar para trás, porque eu já antecipei esse imposto na minha compra. Quando eu fizer o serviço de locação desse mesmo painel, e aí eu vou fazer uma locação aqui de R$ 1.000, eu vou repassar esse imposto de 11,18, porque eu estou beneficiado da redução de 60%. E o meu cliente, que é o evento nesse caso, ele vai pagar 1.100, 1.111,80. Aqui que a gente está demonstrando em prática como a redução para toda a cadeia ela é benéfica ao evento. Porque o evento, ao invés de pagar mais 27,97, ele vai pagar só 11,18. Então, ele vai pagar só 11,18 da locação
E no final do evento aqui, na venda do ingresso, ele vai colocar também o IVA de 11,18, que para o cliente final, o ingresso de R$ 200, vai ficar aqui 222,36, que é o valor que ele vai ter de pagamento final, que a gente está repassando, que é muito melhor do que o pagamento de 27,97, que é o que compõe a lei anterior, né, a lei geral do IVA. Da mesma forma que um crédito compra de tenda, né, tá na mesma base aqui de 27,97, onde teria um valor total de nota de 6.300. Aqui também, como seria a locação, né, seria repassado por 11,18 com 55,90, um valor total de 550,90. E aqui um cachê artístico, né, o artístico ele está contemplado também na redução de 60%. Ele colocaria a mais aqui 11,18. Imagina um cachê artístico nos tempos de hoje, com 27,97 a mais. Fecha a 2 conta milhões aí, vira Dorani. 3, né? Vira 3, né? Não sei se, eu só acho que só a conta do Dorani que fecha, porque o lucro dele é muito alto, tá, Wagner? Mas os meus outros clientes aqui, não sei se fecharia essa conta, não. Não sei se Dá até daria dó, para pagar ingresso para assistir isso, não, viu? dá até dó de falar isso dele. O cara não sai de trabalhar pra Abrap, né? A gente falando que o lucro dele é alto, ele vai matar a gente. Ai, E ai, esse ai. aqui é a forma, né? O que eles estão chamando aqui de split, né? Acho que para quem é do setor de evento aqui, eu tenho muita gente, nossa, e esse split, esse split? Ah, cara, se você é do A e B do setor de eventos, você já sabe o que é split. O governo está 15 anos atrasado, né? A gente já faz split já de tiqueteira, de operadora de bar há muito tempo. Então, para nós aqui, isso não é uma grande novidade, o split. E a ideia do governo é splitar o imposto para o governo e o valor do fornecedor direto para a conta do fornecedor. Alguma colocação, Wagner? Não, acho que foi legal. E agora a gente vai mostrar aí como que os bancos estão se preparando, né? Acho que a próxima página a gente fala disso para Tem alguma essa. pergunta aí desse tema? Ou... Não, não, estão pedindo só a apresentação. Eu falei para todo mundo que quiser a apresentação, coloca o e-mail aqui no chat e a gente depois encaminha a apresentação. Não sei se você está pedindo para alguém seu aí do escritório anotar, senão eu peço para do meu escritório aqui anotar e depois a gente encaminha. Você tem alguém aí para Pede? anotar? Eu acho que tem gente aqui, viu? A Fran Mas também não tem passa para problema. nós, né, Fran? Eu posso Se a pegar Fran aqui. puder. Isso. E aí a gente manda para todo Ótimo. mundo. Tá bom, vamos para a próxima então. Exemplos mundiais, tá? E esse aqui é o mesmo exemplo que o Brasil vai utilizar. Na nota fiscal, vai sair o valor do produto, vai sair a alíquota do imposto e o valor do imposto, e vai colocar o total acrescido do imposto e do produto. Então, a partir de 27 e para frente até 2033, como está na última página aqui agora, já vai ter colocado aí como que vai ser esses impostos aí acrescidos. Hoje o Brasil utiliza lá impostos aproximados e X, Y, Z. Já não é aproximado mais, é o valor de fato real que vai acrescer o valor do produto. Então, todo mundo que for fazer um pagamento de uma nota, de um recibo, ele já vai entender qual que é o valor que ele está pagando a mais aí de imposto. Ô, Diogo, eu fico rindo toda vez que você passa nessa página que eu falo assim que você inventou essa do Japão, né? Não dá para saber se tá escrito imposto ali. Você não conseguiu ler? Não é possível. Com certeza você pegou qualquer nota lá do Japão e você nem sei se você circulou o certo aqui. Você não conseguiu entender? É sério? Você não conseguiu ler? Pô, aí não, Wagner. Ah, é muito bom essa. Vamos pro próximo. E aí, vou passar muito rápido pela. Eu falo que para nós de evento não é algo novo, né? Mas de fato nos perguntam muito, né? O que é o split payment, que é a grande ideia do governo aí, que lançou como se, nossa, inventei a roda, que é a divisão de tributos no pagamento. A gente não sabe de fato, isso não está regulamentado como vai ser, se vai vir num boleto, se quando dividir a conta, se eu parcelei em 10 isso vai vir, vai jogar o imposto em 10 vezes, vai ser no primeiro. Então, isso ainda não está muito bem definido, tá? Mas essa é a grande ideia do governo. Eu vi eles falando assim, como se fosse algo como o homem chegou na Lua, que é o split. E o que seria o split, né? O imposto
numa transação comercial, ele vai ser separado do valor do pagamento do de fato do produto. Então, o produto vai ser o valor de 10.000 mais o imposto de 2.700. Ele vai splitar 2.700 para o governo diretamente no pagamento e ele vai deixar ali para o fornecedor o valor de 10.000, que é o combinado pelo produto. Basicamente é isso, tá? Isso é uma coisa legal também, porque para o governo ele tira aí uma sonegação ou uma inadimplência, porque tem muitas empresas que acabam, ela pega, né, mantém esse valor e acaba não repassando, embora isso antigamente fosse discutido aí como crime ou não, porque você reter o imposto e não repassar ao governo. Hoje ele acaba com isso, né? Trazendo esse split, ele vai pegar esse dinheiro não só com certeza no pagamento, mas também antecipadamente, né? Porque hoje eles determinadas datas para que a empresa repassasse isso para ele, né? E não vai ter mais. O split traz isso já automaticamente e sem aí uma inadimplência, porque. Mas a gente tem ainda desafios a ultrapassar, né, Diogo? A gente, quando parcela uma nota, como que vai ser feito isso, né? A gente ainda, essa regulamentação, ela vai ocorrer, vai trazer aí bastante soluções, mas a gente tem várias coisas não respondidas ainda desse split. Isso aí. Bora lá. Aqui agora, acho que é a tela final que a gente vai tratar da como vai ser essa transição, tá? De novo, importante frisar que a gente bate que a reforma tributária, o ganho da ABRAP, o ganho da redução de 60% da reforma tributária, ela será muito maior do que do PS e ela se dará ao longo tempo, né? Então, ao longo do tempo. Eu acho que, em prática, né, só começa a valer em 27. Eu acho que vocês, enquanto clientes, só vão começar a entender a partir de 27, 28, 29, o que que é esse benefício. Vamos começar a sentir isso na prática de 27 para frente. E eu tenho certeza que com o tempo, nas comparações com outros setores, com outros colegas, com outras empresas, vocês vão começar a perceber o quanto é grandioso essa redução de 5%, o quanto isso foi importante para o setor, para ajudar na cultura, para ajudar nos eventos, no entretenimento de forma geral. Então, assim, de último aqui, né, deixar como que vai ser essa reforma. A partir de 27 começa a entrar, né, o CBS e a entrada do CBS com PIS e COFINS. A partir de PIS e COFINS já começa a ser gradual o IRPJ e CSLL, então ele tem aqui um escalonamento que começa em 27 aqui, com o CBS em 8,70, o ISS e o ICMS eles só começam a entrar em 2029. O governo quer reforçar essa transição para que isso seja mais rápido, mas a gente sabe que mexer com estado e prefeitura não é fácil, então tem muita prefeitura pequena, muito estado que também não é preparado para fazer isso rápido. A previsão da lei é 2029. Então, em 2029, 27, a gente começa aqui com PIS e COFINS, começa gradualmente o IBS aqui a 0,5, 0 ponto alguma coisa, que vai reduzindo do ICMS e do ISS. A partir de 2027, o IPI também já começa a valer. Não vou falar do IS, não, porque isso aqui ainda tem que ser normatizado e só vou causar mais dúvidas aqui do que solução. Então, em 27 começa aqui 90, 90, 10, em 2030 já passa para 80, 80, 20, 2031, 70, 70, 30, 2032, 60, 60, 40, e em 2023 nós temos aí 100% da reforma, da transição de fato colocada de pé, como está na lei, e começa a valer já com exatidão a partir de 2023 o IBS lá, como a gente está falando, e o ICBS nas alíquotas que ainda serão calibradas, né, de 27 para 26, para 25. Não sabemos como que vai ser essas alíquotas daqui para frente. Tem um comentário aqui, Diogo, que está na sua primeira coluna aqui, 2026, que ainda que tenha, né, esse 0,90 CBS, 0,10 GBS, ele vai ser descontado
do PIS e da COFINS. Então a gente não vai ter esse ônus. No máximo, ele vai existir o ano que vem para poder direcionar o governo, para ele ver como funciona, para as pessoas irem se adaptando, para eles testarem o sistema, mas não vai onerar em nada a empresa esse 0,90 de CBS ou 0,10 de BS. E começa mesmo ser em 2027 até 2033 a migração total, né? Então, eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Se o Doreni estiver aqui também, se ele não quer fazer algum comentário, né? Não sei se ele tá mais. Tava passeando Sim, em tá, Brasília, né, Diogo? tá passeando lá, deixa ele, tá passeando. Mas de forma geral, é assim, o que o governo quer em 2026 é testar o modelo. Entenda que esse modelo é totalmente novo. E assim, eu vou te falar em prática, tá? O que é velho já não funciona. Nós temos uma dificuldade imensa em rodar ECAC, rodar sistema da Receita Federal hoje, que é um sistema que já funciona há muitos anos e hoje não funciona direito. Você imagina um sistema totalmente novo sendo implantado da noite para o dia, sem nenhum tipo de teste. O que o governo quer em 26 é começar a rodar o sistema sem ônus para o cliente, sem ônus para o contribuinte, mas de uma forma que ele entenda se está funcionando ou não e vai calibrando aí dentro o que funciona, o que não funciona, as datas corretas. Então, a ideia aí é essa. A gente também não sabe quando vai vencer o IBS, quando vai vencer o CBS, na alíquota X, então, assim, não tem nada definido ainda se ele vai colocar isso para ser pago com data, quando for dividido, se não for dividido. Até então, a gente está. Como que vai se dar esse pagamento aí? A gente está no escuro ainda. Vamos esperar a próxima regulamentação para a gente entender como vai funcionar. Muito bom. Vamos abrir de novo para perguntas, porque eu não vi mais nenhuma pergunta, mas Bora. eu vi já um monte de e-mail chegando aqui para receber a Ó, apresentação. dúvidas estamos Fez, su- aqui. fez sucesso, viu, Diogo? Fez sucesso. Tem alguma dúvida aí, Wagner? Ainda, ó, só estou vendo e-mails, eu estou subindo aqui, deixa eu ver se tinha mais alguma vaga na apresentação, dessa forma acumular crédito. Acho que tem uma aqui, deixa eu ver. Quero receber essa apresentação. Deixa eu ver aqui. Dessa forma, vamos acumular crédito e como poderemos utilizá-lo, Davi? Não sei se a gente já tinha falado dessa, acho que não, né? Não, acho que não. Tá, vamos lá. De novo, tá? Isso também não está regulamentado ainda. Por óbvio, né? Por associação, esse crédito poderá ser descontado do IRPJ e CSL. Isso por associação. Porque se você não vai pagar na hora de jogar para o cliente, que é o imposto do cliente, e você tem um crédito, a única forma de você abatê-lo é no seu imposto próprio, né? Seu imposto que você está calculando. Então, por associação, nós estamos entendendo que vai ser válido esse desconto do crédito no seu IRPJ e no seu CSL. Só que isso ainda não está colocado na mesa, não está normatizado. A lei está colocada da forma que nós apresentamos, mas como vai se dar isso daí? Se vai ser instantâneo, se vai ser no mês que vem, se vai ser na hora, a gente não consegue hoje te precisar isso porque não está em lei ainda. Então, isso não foi normatizado, não tem um IN tratando isso, não tem um decreto tratando isso, tem uma lei complementar. Não tem nada hoje que nos coloque em prática como que vai se dar esse aproveitamento de crédito. Muito bom. Tá chegando mais um. Não, chegou só um e-mail. Eu ia colocar aqui uma coisa antes da gente, enquanto não chegam outras perguntas, de novo aí sobre o associativismo, né? Parece até chato, mas eu e Diogo, eu acho que eu posso falar por eles também, nós somos completamente apaixonados pelo setor de eventos. A gente tem muitos clientes e uma dedicação aí há 20 anos nesse setor, né? Então, o porquê do voluntário, a gente ser voluntário? Primeiro porque o Doreni, ele traz aí uma capacidade de gestão e de repassar aí poderes para que nós possamos também criar algo maior para o nosso setor. Ele é uma pessoa assim fora de série, é uma pessoa que consegue com maestria gerenciar aí grandes voluntários que nós temos na Abrap, grandes nomes, mas também porque a gente tem certeza que a gente está fazendo algo muito legal pelo setor, né? Então, por que estamos aqui? Ah, vocês não têm um interesse? Não.
Nenhum, a gente não ganha nada com isso, né? A gente ganha sim de trazer um benefício para o nosso cliente, aí não chorar nossos honorários, né, Diogo? Mas a gente vendo nossos clientes felizes, a gente fica também, né? Então, acho que interpretar o setor, poder lutar pelo setor, isso eu aprendi com a Abra. O associativismo tem uma frase, inclusive, na Abra, que juntos somos muito mais. É tão legal isso, porque eu não tinha esse conhecimento antes de entrar na Abrap e lutar ali desde a pandemia que veio, surpreendeu todo mundo com o primeiro termo de o TAC, né, termo de ajuste de conduta, que depois a gente conseguiu lei para devolver os ingressos 2 anos depois, o valor, para que as empresas não quebrassem do setor de eventos, e isso tudo capitaneado pelo presidente Doreni, né? Mas nós somos aí voluntários por conta disso, né? Porque senão também fica aquele negócio de, por que que eles estão ali, né? Não, não, não é interesse, aqui é voluntariado mesmo. Nós estamos aqui, dedicamos muitas horas. No PERS, vocês não têm ideia do quanto a gente se dedicou para um benefício que era para uma categoria diferente da nossa. Mas a gente trabalha muito e ama muito essa categoria. Nossos principais clientes são dessa categoria. Só queria fazer essa explicação porque, se puder fortalecer a Abrap, é um valor lá de contribuição anual para a Abrap que fortalece o setor. E hoje nós temos tantos setores aí, agropecuária é o mais forte do Brasil, porque eles são associados, porque eles têm uma associação que representam eles, conseguem ter um poder de comunicação com o Congresso, né? Tem uma bancada ali que representa eles, que acaba vendo os interesses desse setor. Então, eu queria repassar isso novamente. Não sei se o Dorani estava aqui, eu acho que ele iria falar isso, né? Mas acho muito importante para agradecer aí tudo que a Abrap vem fazendo pelo setor, que muitos de vocês, eu vejo que hoje dos, sei lá, 60, 70 que estavam aqui, 60 não eram associados, né? Então, se puderem olharem depois com a Fran como funciona, o que que traz, né, de benefício ser, porque daqui a pouco a gente só faz live para quem é associado, né, Diogo? Na época do É, Persa, a gente fez por muitas vezes isso. Eu vou passar a palavra aí, vou agradecer mais uma vez, é, acho que não surgiu nenhuma pergunta. Vou abrir para o Diogo aqui, agradecer todos vocês. E se tiverem perguntas também, depois manda para a gente, enquanto a Brapa, a gente responde aí com o maior carinho possível. o Wagner, colocando assim, complementando, né, o que você falou, né, é um setor que sempre foi muito carente de alguém, né? Eu gosto muito daquela história da meia entrada, né? Por que que a gente tem meia entrada? Porque é um setor que não tinha uma, uma força parlamentar. Então a gente não tinha força parlamentar. É aquela história o seguinte: chegou um projeto de meia entrada para idoso, para estudante, para cachorro de madame. Cara, quem vai ser contra, né? Então, assim, não é nem a questão assim, peraí, mas por que que aprovou uma lei de meia entrada? Não, é por que não aprovar? Porque ainda mais hoje, né? Hoje em dia, como nós estamos o país totalmente dividido, ou você é contra. Diogo? Fran, travou o meu ou Oi, travou o do Diogo? acho que ele caiu. Ah, ele caiu? Ah, não, tá aqui ainda. Voltei. Voltou. Ótimo. Então vamos lá. Então, assim, voltando, né, ao ponto, né, nós não tínhamos uma representação e tudo que chegava lá contra o setor de evento tinha uma grande tendência a ser aprovado, porque ninguém ia falar não, né? Quem é contra o coitado do estudante não pagar a meia, né? O idoso, o policial. Então, hoje a Abrap tem um setor, né? Tem pessoas que fala, não, isso não pode. Mas por que que não pode? Porque não pode. E já derruba lá embaixo. Ele não deixa chegar em votação, né? Então, o poder do associativismo aí, essa força do setor de eventos, ela vem muito a fortalecer de formas gerais, né? Eu acho que quem não está na Abrap, inclusive, né, Wagner, talvez não acompanhe o que a gente acompanha ali do número de leis, pessoal, que tem contra o setor de eventos que chega absurdo. É assim, não pode ter som alto a 2 quilômetros de um hospital. Doe Tem que sangue e dar pague água. 50%. Cara, assim, aquele trem absurdo. Obrigatoriedade de dar água mineral para todo mundo de um evento. De ter segurança de X para cada um. Então, assim, a ideia do associativismo da Abrap é fortalecer
essas negatividades que vêm aí contra o setor. E se não tiver alguém para falar não pode, vai passar tudo. Então, fortalecendo também, né, como o Wagner falou, somos voluntários, estamos aqui só para passar informação, para que fique de uma forma esclarecedora. Estamos à disposição, coloquei nossos números aqui no final, acho que talvez a gente não consiga responder na hora, né, Wagner? Mas a gente está sempre dando soluções, dando consultoria para os associados, né, de forma geral. A Fran geralmente faz esse filtro muito bem aí. E chegando para a gente aqui, a gente pode ir passando para ela também e nós vamos responder as perguntas necessárias para que vocês tenham todas as informações possíveis aí, paguem menos imposto e que a empresa tenha muita lucratividade. Diogo, tem mais uma pergunta. Antes de eu ler essa pergunta, esse Daniel Moraes é o nosso Daniel Moraes? Ah, então um grande abraço pro Daniel, caramba. Eu tava vendo agora aqui os nomes. Daniel Moraes deve ser ele, É, né? nosso diretor jurídico aí, gente finíssima. Então, vamos lá, eu vou ler a última que pergunta. Tem empresa Ok. de locação de palco e som, quando emitir nota fiscal para prefeituras e estados, vai estar enquadrada no mesmo modelo de imposto reduzido ou só para evento particular? Vou deixar com você essa, Diogão. É, não, evento de forma geral, tá? Então, assim, o que ele coloca lá é a tipicidade dos eventos. Então, assim, está colocado em lei. Se for para evento, seja para prefeitura particular, seja para associação, para sociedade rural, para onde for no setor de evento, vai ter a redução. Qual que é a ideia da lei aí? Que não tem uma locação, uma sonorização, exemplo, tá, de forma geral, para uma empresa que não seja para evento. E aí, não vou querer discutir quais seriam essas formas, mas tudo que não for ligado ao evento não teria essa redução de 60%. Mas se for ligado ao evento, não interessa para quem seja, né, o pagador aí da conta, o emissor da nota, o remetente da nota, vai ter os 60% de redução, sim. E ótimo. Queria também deixar um comentário só para quem puder, depois também entrar lá no site da Brap, acho que tem em campo, né, para deixar não só perguntas ou qualquer coisa que entenda que seja importante para o setor, porque a gente não fala só de PERS, a gente não fala só de reforma tributária, a gente luta, como o Diogo disse, por tudo que acontece no setor, né? Então são diversas leis criadas por dia, a gente tem aí meia entrada, que a gente olha há bastante tempo, a gente tem ECAD, que a gente olha há bastante tempo, então fortalecendo o setor para poder ter novos temas para o futuro, além da reforma tributária. É isso. Mais alguma colocação? Isso é só lembrando ali que todos os inscritos receberam um e-mail meu com o link e também fica o e-mail ali disponível para caso de dúvidas, se quiserem algum esclarecimento sobre a forma de se associar. Ah, que ótimo, Fran. Um agradecimento à Fran, que sempre nos assessora, resolve todos os nossos problemas. Manja de computador, porque a gente não manja, né, Diogo? Some a nossa tela. Fran, obrigado, viu? Ó, É. Capaz, eu que Um, agradeço, pessoal. um grande abraço para todos vocês. Valeu, Diogo. Até a valeu, próxima. Wagner. Mais um prazer, mais uma vez um prazer aí, tá contigo, viu? Fran, Valeu, obrigado. querido. Boa tarde. Abraço, pessoal.